Olá, olá pessoal. Bom dia, boa tarde, na verdade, meio-dia e 5. Trazei uns minutinhos aí. Tava encerrando a conversa com a Edi, muito interessante aí ter uma perspectiva de alguém que é professora de História da Arte sobre o que a gente está fazendo. Fala Jorge, tudo bom? Vamos conversar hoje com o Jorge Aziz. E deixa eu ver aqui se você consegue mandar uma solicitação, Jorge. Deixa eu ver se eu consigo te adicionar aqui. Consegui. Certo. Feliz ano novo para todos. Acho que tem alguns aí que talvez tenham assistido a conversa anterior. Ok. Grande Jorge. E aí, João, como vai? Bom, você está no vermelho aí. Agora sim. Eu estou com o computador aqui aberto também, fazer a nossa aula pelo computador. Mas tudo bem. Vamos lá, vamos conversar um pouco. Não Vamos ver estou se o. conseguindo. Peraí, acho que eu consegui aqui. Ah, não está aparecendo ainda a aula com a Eni antes. Tudo bem. Deixa eu ver se eu pego alguma coisinha aqui para dar uma segurada no telefone. E eu tô. Acho que o sinal tá bom, assim, eu consegui conversar bem com a Eli, mas Sim, se sim. der alguma falha, a gente, a gente tenta aí ver se consegue melhorar. Vamos ver. Boa. Jorge, eu acho que você viu alguma dessas lives. Acho que a Sim, proposta é sim. que a gente se conhece um pouquinho mais. Dois, elas me ajudam assim conhecendo um pouco mais as pessoas na hora que eu estou articulando aí as conversas e as trocas no curso. Eu tenho mais informação aí sobre a visão de mundo de cada um. E três, a gente abre na semana que vem a nova turma, aí a turma 6 da Semana do Olhar Contemporâneo. E aí tem algumas pessoas que estão considerando fazer o curso, elas escutam a experiência de quem está fazendo, e isso ajuda a elas pensarem melhor a respeito. E acho que para começar, se você quiser aí um minutinho para se apresentar, da onde você fala, o que você faz. Bom, eu fui professor, hoje estou aposentado, né? Mas continuo ainda inquieto. Eu sempre tive uma inquietação muito grande desde o início da minha carreira como professor. E, na verdade, eu sou geógrafo e professor de geografia. E na década de 70, por volta de 77, assim, eu conheci uma literatura que era de um geógrafo francês chamado Yves Lacoste. E o Yves Lacoste trazia uma discussão sobre. Ele questionava a geografia dos professores. Ele dizia que tinha duas geografias: do Estado-Maior, que era aquela que era executada não só pelos exércitos, pelas Forças Armadas, pelo Estado, né? Como também pelas grandes corporações, as grandes multinacionais e tal. E também a outra geografia, que era a geografia dos professores. Essa ele chamava de geografia míope, e servia apenas para inculcar uma ideologia, né? E aquilo me provocou assim muito, porque pô, eu estava fazendo uma faculdade, né, de geografia, estava iniciando a faculdade, estava no primeiro ano da faculdade, e aquilo me provocou. Eu falei, pô, eu estou fazendo uma faculdade de geografia para isso? Não, né, cara? Não pode ser. A partir daí, eu comecei a me envolver efetivamente, né, numa tentativa de fazer uma revisão daquela geografia que eu estava aprendendo na própria escola. Virei um aluno rebelde. No início eu era só nota 10 em tudo, de repente eu comecei a questionar tudo e a querer mudar tudo. Fui para o diretório acadêmico, aí me envolvi politicamente com o movimento estudantil, depois vim a ser professor, e aí, como professor também, quer dizer, eu já comecei na universidade, quando comecei a fazer essa leitura sobre a geografia serve antes de mais nada para fazer a guerra, era o título do livro, e ele, né, gerou em mim uma
expectativa muito grande, né? E também uma angústia no sentido de querer mudar tudo aquilo que eu estava aprendendo ali, né? Então, cada aula para mim era um motivo de provocação, de não aceitar aquilo que estava sendo dito, de dizer que aquela geografia estava encucando mesmo e que tinha algo mais para se dizer além daquilo ali. E aí, logo em 1980, eu fui um dos primeiros alunos assim a publicar no Congresso de Geografia, né, um trabalho sobre o Yves Lacoste, né? Eu publiquei um artigo sobre o Yves Lacoste, ainda estudando, e montei um curso também de geografia para professor. Não, os professores têm que saber disso, que eu soube, né? Então agora eu vou falar para todo mundo. Aí me convidaram para dar um curso durante o congresso lá em Porto Alegre, e logo em seguida, né, a um congresso nacional, o Brasil inteiro me chamou para dar esse curso nos outros estados, né? Eu comecei a rodar o Brasil, Salvador, Juiz de Fora, Minas, Belo Horizonte, Brasília, ia para tudo quanto é lugar, São Paulo, né, Espírito Santo. Aí eu rodei tudo, Fortaleza, para tudo quanto é lugar, me convidavam para falar sobre, né, essa geografia aí diferente, que era uma outra geografia pensada a partir de uma outra leitura. E aí eu fiquei daí para frente, né, virei professor mesmo, fui para a sala de aula. Está cortando um pouquinho, Jorge, não sei se é do seu lado. Cursinho, pré-vestibular, essas coisas. Isso gerou em mim né, uma inquietação muito grande. Está cortando para vocês ou é para mim? Vocês estão me vendo bem e está cortando o Jorge? Para participar do projeto de geografia para os CIEPs. Eu fui trabalhar na educação dos CIEPs com a geografia, construir a proposta de geografia. Depois disso, né, participei de outros projetos também de geografia, né, de educação, associado também à inovação, assim, de políticas de educação. Participei, através da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de uma escola politécnica, que era para pensar também, né, a educação a partir da experiência experimental mesmo, de laboratório, né? E aí tinha curso de audiovisual na área de cultura, tinha também na área de gestão de recursos marítimos, no caso, tinha construção naval, uma área mais técnica, mas tinha também uma área de gestão de recursos naturais, assim, focado na gestão de recursos pesqueiros, né? Participei de movimentos sociais ligados a pescadores, né, comunidade de pescadores, porque a universidade tinha uma pesquisa focada nessa área de gestão, e aí a gente criou a Rede Solidária da Pesca, envolvendo comunidades do Brasil todo de pescadores de pequena escala, que seria o pescador artesanal, né? E aí trabalhamos com educação dentro desses grupos, né? E minha tese de mestrado, né, que eu fiz foi com foco em educação ambiental. Eu fiz educação e a minha linha de pesquisa era sobre educação ambiental. E o meu projeto de pesquisa foi pensar o lixo. E como eu fui trabalhar com lixo, né, eu tinha uma experiência em Angra do Reis, que era de coleta seletiva de lixo, eu fui chamado para fazer um trabalho lá, junto das comunidades onde estava atuando a coleta seletiva chamada Berenice, e um outro amigo também, que também era sanitarista, que atuava nessa área, me convidou para trabalhar com educação ambiental, mas utilizando o lixo como elemento ali para discutir a relação do lixo com a comunidade, né? E a minha tese foi focada nisso. Quando eu trabalhei com isso, você falou há poucos dias aí sobre a Ronick, eu li Guattari, né? E trabalhei muito com essa linha aí. O Vic Muniz muito, porque também trabalha com esses elementos também. E tal. Isso me atraiu muito, né? Então, essa experiência de educação, ao mesmo tempo, e a experiência de trabalhar com lixo, aí eu escrevi uma dissertação que era a poética do lixo, pensando a sociedade e a educação a partir do lixo. Como que eu, a partir do lixo, podia pensar, né,
a sociedade que a gente vive, né? E a educação que a gente tem. Então, eu encontrei o lixo da educação, encontrei o lixo da sociedade, o lixo cultural, o lixo político, encontrei tudo isso dentro da abordagem, né, da questão do lixo. Como, né, você segregar o lixo, né, quer dizer, a mesma coisa que se faz também na sociedade, quando se segrega também pessoas, né, enfim. Isso foi muito interessante. Então, isso me atraiu para esse lado da área interdisciplinar, multidisciplinar, e trabalhei com muitos profissionais também da área de arte. Depois, agora, já no final da carreira, eu trabalhei com educação de jovens e adultos, dentro de comunidades também, de favelas aqui em Macaé, onde eu moro. E aí também tive uma experiência interessante, mas assim, com teatro, com rádio, fazendo rádio na escola, né? As crianças editavam a própria rádio, editava os anúncios, a comunicação, editava também quer dizer, tudo que eles queriam comunicar dentro do espaço da escola, né? Eles usavam essa rádio como uma forma de comunicação entre eles, né? Tinha música, tinha também, né, toda uma coisa de recado, tinha uns recados também meio criptografado, né? Tipo aquela linguagem que pouca gente entende, mas que muita gente sabe o que está se falando. Os alunos aprenderam também a usar a rádio dessa forma e a escrever também o seu discurso da rádio comunitária da escola. Enfim, são essas coisas que eu vivenciei e por isso o curso me atraiu bastante. Você consegue melhorar o sinal de alguma forma? Você consegue trocar de ambiente ou de... Eu não sei, eu tenho a impressão, não sei quem está assistindo, que dessa vez o meu sinal está estável e o dele que está oscilando um pouquinho. Não sei quem está assistindo, se puder avisar a gente. Vocês estão conseguindo me ver bem e ele está falhando ou eu estou falhando também? Que aí eu tento ir para outro lugar. Bom, eu não sei se a falha é da minha net aqui ou se é daí. Eu não sei como te dizer aqui, mas a princípio, pelo... Eu queria... Deixa eu ver se eu consigo ir para o... Eu estou bem, Shirley? Então, eu fico onde eu estou. E vamos... É com o Jorge, então, tá? Já cheguei aqui. O Jorge... Tá vendo? Oi. Vamos ver se melhorou. Jorge, você chegou a publicar a Poética do Lixo? Sim, eu publiquei a dissertação, né? E publiquei também alguns artigos na caderno. Publiquei alguns artigos também sobre ele, né? Sobre a dissertação. Sim. No caderno de educação. Que interessante como você foi podendo responder com a sua prática, a sua inquietação, né? Porque às vezes a gente tem inquietação e não consegue responder, ou não tem essa inquietação e você foi pivotando, né? Muito legal. Pois é, e essa inquietação não acaba, por isso que eu estou fazendo cursos de arte contemporânea, porque eu acho que, né, a educação é uma coisa permanente, né? Não muda. E desde o início da minha formação, a minha preocupação foi sempre essa. Na minha formação, eu tive um pouco vamos dizer assim, da formação marxista, né? E na época também era trotskista, na década de 80, e tinha o Trotsky que falava da revolução permanente. E isso me ajudou também a pensar um pouco que a educação também é um processo de revolução permanente, né? Uma inquietação contínua, né? E eu tive uma experiência também visitando a Escola da Ponte lá em Portugal, com o José Pacheco, e também muito interessante que isso que você faz, né, através da sua metodologia, é muito parecido com a forma de como a gente aprende e como a gente ensina, né? Então, acho que essa isoforma, né, que é o estilo que você também adota, me parece que a sua forma de aprender também é essa forma como você ensina, né? Pelo menos é o que
você transmite de alguma forma para a gente, né? Me parece que é isso. Então, essa metodologia que você desenvolveu a partir da sua forma de interagir com as coisas, com o mundo, também você consegue fazer isso através da sua prática pedagógica. Então, isso é o que o Zé Pacheco fala que é a isoforma, quer dizer, do mesmo jeito que se aprende, é o mesmo jeito que se ensina, né? E a outra coisa também que ele fala, né, que uma ideia nova, né, não se trabalha com dedução, né? E se você pensar bem também, a sua prática também, vamos dizer assim, 90% é intuição e 10% é dedução. Então, isso também é extremamente interessante, porque isso é muito mais instigante, porque se trabalha muito mais com a investigação, com a pesquisa, né? Então, isso é muito interessante. Eu acho que essa abertura que a arte contemporânea traz, né, é um elemento espetacular para a pedagogia, né? Para uma pedagogia muito mais assim interativa, né? Muito mais, vamos dizer assim, ativista, vamos dizer assim, até ativista. Porque, na verdade, você cria, né? Cria, como diz o Zé Pacheco também, ele fala que a gente cria escola, né? Eu até ia falar isso para ti, né? Que é, hoje você fala que o seu espaço aí você chamou de olhar contemporâneo. Talvez amanhã tenha um nome, né, diferente, né? Talvez seja uma escola, né, da contemporaneidade, uma coisa parecida. E eu vivenciei também um pouco dessa leitura da contemporaneidade quando eu estudei no mestrado, tinha uma cadeira também ligado à pós-modernidade, né? Se falava de pós-modernidade na época para você ler, né, as matérias, os artigos que ia para além daquela leitura mais, vamos dizer assim, de uma estrutura acadêmica mais clássica, né? Assim, que vem da leitura, no caso da pedagogia, era muito mais do estruturalismo, do marxismo, né? Do materialismo e tal. E quando a gente começou a lidar com isso, né? O nome dela era Pondé, e a professora Pondé, ela trouxe para a gente também uma outra luz da forma de pensar, né? E foi isso que ajudou no meu trabalho também, né, da dissertação, a trabalhar também com imagem, com vídeo. Eu produzi vídeos, né, através da experiência na escola, com crianças, na comunidade, eu filmei tudo aquilo ali, as atividades que eram desenvolvidas, a gente fazia gincanas, e essas gincanas culturais, eles expressavam exatamente aquilo que era discutido com eles na experiência do programa de coleta seletiva nas escolas, né? E como que eles lidavam com o lixo. Para você, o pós-modernismo é o quê? Década de 50, 60 já começa o contemporâneo? Ou o que é o pós-modernismo historicamente? Assim, como é que você situa? Olha, a pós-modernidade ela vem depois da Segunda Guerra Mundial, né? A partir daí é que é tratado, vamos dizer assim, um sentido de que é o modelo também de desenvolvimento pós-industrial também. O que seria a sociedade pós-industrial, né? Então, essa é a ideia também, né, da pós-modernidade. É o pós-industrial, né? Quer dizer, é uma crítica também desse modelo de industrialismo que nós, né, desenvolvemos, né, adquirimos. Acho que hoje nós estamos caminhando para isso, para essa visão crítica da nosso modelo industrial, né, nosso modelo maquínico, né? O contemporâneo começa quando para você? Então, a meu ver, também seria isso, a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Que começa uma revisão, uma leitura, né, da crítica até o modelo que se tinha, né, até então, né? Que a própria ideia do desenvolvimento, né? A questão do ecodesenvolvimento, desenvolvimento sustentável, isso vem, né, já após a Segunda Guerra Mundial, né? Isso vem com uma visão crítica desse modelo, né? Que é um modelo extremamente predador, impactante, né? Que reproduz uma desigualdade, enfim. Então, para você, um período ali de queda do Muro de Berlim ou de ataque a Torres Gêmeas e tudo não é uma mudança significativa que justifica falar como um outro período? Não,
existe um aspecto importante dessa mudança, né? Mas essa mudança é a falência de um modelo. Mas esse modelo, quando ele ruiu, ele já estava fadado antes de ruir, né? Ele já estava fadado a morrer por conta, né, das contradições que ele também reproduziu, né? Então, aquela escola de Frankfurt já tem uma leitura, quer dizer, muito antes do rompimento da, do Muro de Berlim ou da quebra, né, do socialismo aí, da União Soviética e tal, já vinha uma leitura, né, que trazendo uma revisão, né, do marxismo, né, da leitura que até então se tinha disso aí, né? Então, acho que é um pouco antes, né? A gente considera que é um pouco antes, mas sem dúvida que esse fato, né, do rompimento dessa, dessa bipolarização entre, né, o mundo capitalista e socialista, né, e a multipolarização aí que surgiu a partir daí, isso de alguma forma também mudou significativamente a leitura do mundo. E também agora a gente vê na leitura da globalização, né, que a globalização não só, ela a princípio, assim como a rede, né, e os meios de comunicação permitiram que nós nos aproximássemos muito mais, né? E o que a princípio se achava que ia, vamos dizer, prevalecer uma hegemonia, uma homogeneização da estrutura das sociedades, está acontecendo exatamente o contrário, né? Um esfacelamento cada vez maior, né, da contradição desse modelo de globalização. Até mesmo nas experiências que você relatou aí, né, por exemplo, com o Strangular, que fala um pouco sobre essa questão da liberdade, né, na internet, e isso mostra exatamente esse equívoco, né, de que, por exemplo, a internet nos aproxima, pode nos unir, mas pode também nos separar, nos segregar e gerar todo esse transtorno que nós estamos vivendo hoje aí, né, que vivemos Sim. agora recente na luta política aqui no território nosso, né? Enfim, eu acho que é por aí, mas vamos lá. Como é que o que você está aprendendo aí nos artistas, os debates do curso, como é que isso está chegando aí na tua vida, como é que isso está te impactando? Sim, eu vejo o seguinte, que essas experiências estão me proporcionando novas sinapses, né? Uma neuroplasticidade, assim, né? Isso traz também uma alteração até de humor, né? Você altera no dia a dia, na sua prática, no seu discurso, você vai escrever para um amigo, você vai mandar uma mensagem de aniversário, de final de ano e tal, você já incorporou isso, você já está no sangue, já está circulando, então quando você fala, você já expressa isso naturalmente, né? Então, isso é incorporado na prática do dia a dia, no discurso, no olhar, né? Você vai fotografar, você começa a observar algumas coisas que até então aquilo passava despercebido, né? Você passa na rua e tal. Outro dia eu estava fotografando na rua uma árvore que eu achei que a árvore tinha uma expressão que era muito mais do que simplesmente uma sombra de uma árvore e tal. Tinha ali muita coisa de mensagem, né? Na estrutura dela e tal. Enfim, né? Eu acho que você começa a desvelar um pouco a realidade, né? Há uma espécie de uma neblina que ela vai se partindo e você começa a ver coisas que até então você, vamos dizer, desprezava, você olhava com um olhar um pouco assim seletivo, né? Acho que é isso, a ideia é essa, é seletivo. Você começa a ser mais seletivo também na forma de olhar, de se expressar, de conversar, né? Então é isso. Eu assim sempre gostei muito sobre a questão da arte urbana, né? Então eu até você quando trouxe aquela discussão do, do deixa eu ver aqui, Kriptjanjan, que é Sim. o grafite, meu sobrinho inclusive é grafiteiro, um cara muito bacana mesmo, ele faz um trabalho excelente, também faz trabalho profissional, hoje está produzindo para uma grife e tal, enfim, né? Eu discuti com ele até há poucos dias aí sobre essa questão da construção do urbano, né? Você falando sobre a luta de classe e tal, e aí na geografia tem muito disso, né? Quer dizer, o espaço urbano
ele foi um espaço construído, né, e instituído a partir do conflito de classe, né? A estrutura do burgo na Idade Média já era uma segregação ali daquele espaço ali, em que foi formado o comércio fora, né, da estrutura do feudo, né? E ali começou o primeiro impacto, né, de lutas de classe, né? E que deu a reviravolta aí, né, como foi a Revolução Francesa e tal. Assim como também o espaço urbano nosso, né, quando ele foi estruturado, construído, ele já foi construído dentro de um modelo, né, capitalista, em que ele segrega a estrutura, o próprio social, o tecido social, ele é retratado, é espacializado, territorializado, né? Em que mostra que aonde fica o lugar do pobre, do rico, do negro na sociedade, fica ali, né, desenhado naquele território. E aí surgem as lutas de classe a partir daí. Surge não, elas se manifestam. E se manifesta na dança, se manifesta na religiosidade, se manifesta também na linguagem, se manifesta também na arte, né? E quando surge o grafite, né, e as outras formas de expressão, ela começa a criar os seus territórios, né? O território de Umbanda é um território do candomblé, né? O território da música, né? Da música afro, do black music, também um território, o território do hip hop. Então começa a se construir os territórios. O skate também constrói seu território. E aí começa a cidade começa a ter essa cara de uma multiterritorialidade. E quando surge, né, a linguagem da comunicação entre os grupos, né, dentro desse território, ela começa a se manifestar também nas expressões artísticas, né, tanto do grafite, quanto do skate, quanto da música, enfim, né, quanto da dança. Ela começa a ganhar essa corporeidade, essa territorialidade também. E eu aprecio muito isso, porque a geografia não pode ser pensada, o espaço urbano não pode ser pensado sem isso, né? Na verdade, o espaço urbano são pessoas, né? A materialidade é construída a partir disso, né? Assim como na educação também a gente tem que pensar na pessoa, não é no ensino conteúdo, é o que você está, né, com quem você está lidando e como que você constrói no dia a dia esse espaço, né, de troca de experiência. Então, acho que, de acordo com o público que você tem um projeto. Amanhã você vai ter um outro projeto, um outro grupo, cada turma é um grupo diferente, vai ser novos projetos também, vão surgir novas ideias, novas interações, novas conexões, e por aí vai, né? O que você está achando desse método da aula? Não, é perfeito, sensacional. Eu também trabalho muito por aí, eu uso muito esse tipo de recurso. Eu acho que a educação ela não tem que afirmar nada, ela tem que estar sempre questionando, indagando, né? Acho que a preocupação maior do educador é indagar a realidade, indagar, entendeu? O que está existindo aí. Acho que você faz isso muito bem, faz esse papel muito bem. E a outra coisa que eu achei interessante, né, que você traz algumas hipóteses, né? Quer dizer, essas hipóteses, por sua vez, pode ter por trás dela alguma teoria que venha de alguma forma a explicar isso, mas essas hipóteses, elas são coisas que, por exemplo, assim como você sugere três, pode ter quatro, cinco, seis, sei lá quantas mais, mas três ali é suficiente para você, né, estabelecer esse tipo de reflexão, de animação, de indagação, porque essa é a razão de tudo, né? Eu acho que é isso. E as pessoas, aos poucos, também vão se revelando. Eu estou vendo pessoas muito interessantes no grupo aí que está participando. São pessoas que têm trabalho interessantíssimo e que poderia estar, de alguma forma, até apresentando, de alguma forma, mais esse trabalho. Eu até sugeri para você algumas coisas, assim, eu acho que poderia ter outros produtos aí mais interessantes, né? E os produtos poderiam ser, por exemplo, vamos fazer aqui, nós estamos programando de fazer
uma excursão numa Bienal que vai ter aqui em São Paulo e tal. Então, o grupo todo vai se reunir lá, vamos ter um encontro lá, vamos ter um curso lá, uma palestra lá contigo, e com quem mais você convidar e tal, e a gente se prepara para isso. De repente, né, vamos supor, se você hoje tem 300 ou 500, de repente vai aparecer 30, 40, 50, sei lá, né? Desse encontro, nessa Bienal, onde a gente vai ter uma troca presencial, vai se conhecer um pouco mais, né? E aí pode ter um pacote, a gente de repente define um local, um hotel para ficar, e aí todo mundo interage mais, cria todo um clima muito interessante aí de troca, de experiência. Acho que isso aí poderia estar sendo pensado. Coloca isso para a tua equipe aí, de repente, ver como está a agenda aí, ver se é possível isso, que eu acho que é uma ideia bem interessante aí, né? Bem interessante. Obrigado pela sugestão. A gente teve ontem a Denise, né, que é uma pessoa de eventos, e, eu estou pensando em algumas coisas presenciais, e essa mesma indagação, assim, essa mesma inquietação que me faz querer, né, inovar, assim, ou experimentar com as pedagogias e com o conteúdo, me faz querer experimentar também com esses modelos presenciais. E eu já, né, de alguma forma participo assim das artes, acho que é uns 30 anos mais ou menos, e, e atuar nesse sistema de uma forma já conhecida, assim, não me estimula mais, assim, né? Eu já trabalhei em casa de leilão, já trabalhei em ateliê, já tive galeria em Londres, já, né, já atuei, já vesti vários papéis, assim, e o que fica, cada vez que eu visto um papel diferente, isso me dá o conhecimento, né, aquela visão, daquela forma de participar no sistema, e o que é valioso, mas eu continuo inquieto para tentar encontrar outras formas de participar no sistema. E acho que com esse curso eu encontrei uma forma de participar que, né, talvez, acho que não diria inédita, né, mas relativamente inovadora. Estou pensando de uma forma de participar presencialmente aí que seja diferente também, e acho que isso vai surgir provavelmente no segundo semestre aí de 2023. Eu já estou planejando alguns pilotos e já estou falando com algumas pessoas. Vai ser esse modelo que você sugeriu seria muito legal, mas eu fiz no passado e eu gostaria de fazer alguma coisa, né, que vai nessa linha de aproximar as pessoas, de gerar debate em torno da arte, mas eu estou pensando como é que eu posso fazer isso de um outro jeito que não tenha sido feito ainda e talvez mais efetivo. Vamos ver, e quem sabe aí eu consigo fazer isso acontecer. Vai ser interessante ouvir sua opinião aí depois que eu tenha conseguido implementar. Você participou da aula da Renata Lucas? Sim, sim, assisti. Acho que você viu já algumas experiências aí diferentes, né, nessa aula. Eu, assim, você trouxe um tema sobre a questão de como que a arte, né, ela afeta a saúde, como que a saúde, né, ela interfere também na arte, né, como que a gente lida com isso, né? Na, Acho que uma coisa nesse sentido. na aula Hã? sobre a Renata, na aula sobre a Renata Lucas, o trabalho dela é muito sobre essa questão dos espaços urbanos, né? Então uma das obras dela, ela desloca um poste de lugar, ela faz parecer que houve Ah, não, uma então rotação. estou confundindo então. Não. Essa aula eu pulei, não vi, não assisti. Porque essa é uma aula aí Eu vi para os... uma outra que você trouxe uma questão muito mais ligada à questão da saúde mental, né? E a questão da arte, né? Uma coisa associada a isso. Uma entrevista que você fez também com uma especialista aí nessa área de saúde. neurociência, de neurociência. Exatamente, E a gente neurociência. chamou de O Cérebro dos 3%. E Isso. entra no Hotmart, Sim. e eu estou com um projeto aí, né, paralelo de pesquisa, onde eu estou convidando as pessoas para fazerem essas leituras,
e aí eu estou publicando essas vídeos do Instagram, e aí as pessoas que seguidores entram e veem essas leituras e comentam e colocam perguntas aí sobre o texto. E aí esse material depois, acho que você deu uma cortadinha, voltou? Eu tenho feito as colocado a minha opinião sobre cada vídeo desse de aula que tem sido feito. Eu vou lá, abro, coloco a crítica e deixo lá, já está concluído lá e tal. Alguns já têm sido feitos lá, né? Já fiz mais 5, mais ou menos, ou mais lá. É super enriquecedor. Entra na Hotmart e vê o que a gente fez com esses seus comentários e o que a gente fez com essas... Porque é o passo seguinte, eu reuni tudo isso e a gente trabalhou isso no Zoom, numa aula, e de uma forma estruturada e organizada. E é uma primeira aula piloto, ainda tem muitos defeitos assim a serem corrigidos, porque é uma experiência aí onde as pessoas foram me dando feedback. A gente vai fazer a segunda, acho que vai ser no dia 19, 16, 17, 18, 19, que vai ser a segunda aula piloto que eu estou fazendo como cortesia aí para as pessoas que estão me ajudando a desenvolver, ou via leituras, voluntários. Eu estou convidando as pessoas que estão co-criando aí isso comigo, e uma delas já está lá no Hotmart. Se você quiser olhar e depois me dar opinião, pode ser interessante aí. Certeza. E acho certeza. Alguma pergunta que você queira fazer para mim? Algum comentário aí específico sobre, enfim, alguma... Bom, o comentário que eu tenho foi que eu quando assisti as primeiras 3 aulas que você sugeriu para a gente conhecer o seu trabalho, né, que foi a primeira coisa que me chamou a atenção quando você ofereceu essa oportunidade para a gente conhecer um pouco o seu trabalho, a sua experiência, e aí, só naqueles primeiros 3 módulos que você sugeriu ali, eu falei assim, cara, o que ele cobrar agora daqui para frente, eu já considero que ele já me deu aquele presente que você me passou de informação aquelas 3 aulas. A referência que você deu, eu comecei a abrir todos eles assim, fui selecionando, fui colocando os links aqui, selecionei os links, fiz um pallet para guardar essas informações aqui e tal, e comecei a mergulhar, a estudar, a pesquisar. Eu falei, cara, é muita riqueza, é muita coisa. Então, eu falei assim, pô, ele já pagou já pelo que ele ofereceu aqui, já ganhou, já me ganhou de vez. Eu achei que é muita coisa, é muita informação e de alto conteúdo, de muita qualidade, entendeu? E você tem sido assim muito generoso. Eu achei assim bacana, muita generosidade. Eu falei, cara, que bacana, vai ser muito legal conhecer o João Corrêa. Foi isso. Então, estou muito satisfeito. Foi um grande prazer te conhecer. A sua experiência tem contribuído significativamente para as minhas sinapses, né? Para melhorar um pouco as minhas conexões aqui com o mundo, né? Com os meus entes queridos, a minha família, que hoje eu acho que a gente estuda não para exercer algum ofício, eu não estou precisando mais disso. Na minha condição de vida, eu já estou considerando aposentado. Mas eu faço algumas coisas ainda, faço por prazer, faço por trabalho também, mas a maior parte é por prazer mesmo. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, eu leio um romance seguido do outro, não paro de ler de momento nenhum, gosto um pouco de filosofia, gosto, enfim, né? Tem muito que aprender ainda, com 65 anos de idade. Enquanto estiver vivo, haverá luta de classe. Enquanto tiver luta de classe, eu vou continuar estudando. É isso aí. Bom, super obrigado aí pela conversa, por compartilhar Eu isso. que agradeço. Foi um Muito prazerzão aí estar com você. Já estava de olho aí nos Vai seus. ser muito bom. Então seguimos, ainda temos muitas aulas aí pela frente e temos muito material no Hotmart, temos as lives no YouTube, as lives com os colegas aqui. Estou adorando como os colegas estão assistindo as lives um do outro, assim, se interessando em ouvir, né, os colegas de turma. Isso está sendo muito um aprendizado para mim.
E agradeço aí as pessoas que acompanharam a gente até agora. E a semana que vem abrimos mais ó, a Rosa Cheirosa aqui falando que tá gostando de te ouvir. Ah, Rosa, eu acompanho a Rosa aqui também. Valeu, Rosa, valeu. Um abraço aí para você. A semana que vem abrimos aí mais uma turma, já tem um número grande de pessoas inscritas, acho que essa turma que abre na segunda, acho que vai ser bem interessante, tem muita gente. E janeiro é um mês aí onde as pessoas estão curiosas aí, né, pensando no ano e pensando como é que eles vão se desenvolver no ano, então tem um mundo de gente, então estamos animados aí. E é isso. Seguimos em contato. Agradeço aí quem acompanhou a gente até agora. Semana que vem, quem quiser acompanhar, fazer as 3 primeiras aulas aí que o Jorge citou, é só se inscrever no link na bio e entrar para a lista, que é uma vez na lista vocês recebem os informes todos. Então, feliz ano novo. Abração aí, Jorge. Abraço. Para você também. Feliz ano novo. Grande abraço aí para todos vocês também.